Paralelamente à questão do avanço do movimento abolicionista, esse debate todo, começou a ganhar força no Brasil a questão da imigração europeia, tá? O incentivo à vinda de imigrantes europeus para cá. Bem, a vinda de imigrantes já começa desde o início do século XIX com a vinda de algumas famílias alemãs, suíças, na região de Nova Friburgo, por exemplo. Só que conforme a questão da escravidão, do tráfico de escravos, começou a ficar cada vez mais questionada, cada vez mais combatida, mais vozes começaram a aparecer em defesa da imigração europeia. Por exemplo, em 1847 veio a criação do sistema de parcerias, na fazenda de Ibicaba, pertencente ao senador Nicolau de Campos Vergueiro. Ibicaba é no interior de São Paulo, e no que consistia esse sistema? Os imigrantes viriam da Europa com a passagem paga pelo fazendeiro. Em troca, deveriam trabalhar na fazenda. E a colheita do café seria separada igualmente. Então, um lucro para o fazendeiro, outro lucro para os imigrantes, que seriam parceiros. Por isso, o sistema de parcerias. O problema é que os imigrantes chegavam, já estavam endividados com o fazendeiro. E mais, iam comprar comida na lojinha da fazenda, que os preços eram exorbitantes. E aí o que acontecia? Eles sempre ficavam em débito com o fazendeiro e não conseguiam sair da fazenda de jeito nenhum. Isto começou em 1854. Em 1856 ocorreu uma revolta em Imbicaba, liderada por um colono, um professor suíço chamado Thomas Davatzi. Aliás, esse sistema de parcerias ele atraiu muitos suíços e alemães e portugueses. E eles pegaram em armas contra o sistema, e o sistema acabou por fracassar. Esse Thomas Davatzi escreveu um livro chamado Memórias de um Colono no Brasil, onde ele descreve a situação horrível que os imigrantes encontravam aqui. Então, o Brasil começa a ter uma propaganda no Brasil muito negativa, que é um país de escravos, um país que maltrata os imigrantes que chegam, que confunde imigrante com escravo. E a partir de 1849, ocorre no Rio de Janeiro um surto de febre amarela. Então o Brasil começa a ter também fama de tumbeiro de imigrante, devido às doenças aqui, o calor. Então existe uma propaganda muito negativa em relação ao Brasil, que a partir da década de 1870, com a escravidão cada vez mais com os dias contados, e as preocupações em relação ao progresso, que o progresso é inevitável e que o povo brasileiro, por ser mestiço, por ter sangue negro, por ter sangue indígena, não conseguiria se adaptar a esse progresso. Todas essas questões que influenciavam as elites brasileiras começaram a fazer com que essas elites buscassem investir em propaganda na Europa para atrair imigrantes aqui para o Brasil de qualquer jeito. Então panfletos eram enviados, eram contratados os chamados engajadores. Esses caras ganhavam por cabeça de imigrante que mandavam para o Brasil. Então eles iam para as aldeias da Itália, da Alemanha, de Portugal, da Espanha, para tentar atrair essas pessoas para virem para cá, porque aqui sim, o Brasil é uma terra onde plantando tudo dá certo aqui. Começavam a dizer que aqui no Brasil, esse país é o país da conciliação. Então tudo aqui tem que ser conciliado, né? Nós não temos guerra civil, né? Eu acho que eu já expliquei isso para vocês, porque as nossas guerras civis são chamadas de revoluções, né? A relação entre brancos e negros é boa, é aquela coisa da harmonia social. Os escravos são bem tratados, eles comem na mesa dos seus senhores, como se não tivesse os horrores, a brutalidade, o domínio da escravidão. Tudo aqui no Brasil é adocicado. Tá? É o país da conciliação. Então essa imagem de um Brasil que plantando tudo dá, que os escravos se dão bem aqui, que está tudo certo, isso vai começar a ser vendido na Europa. Lógico que cada país é um. No final do século XIX, a Alemanha proibiu a imigração para o Brasil, a Itália chegou a proibir no início do século XX, mas o governo brasileiro vai avançar com a imigração subsidiada. O que é isso? O próprio governo vai pagar a passagem dos imigrantes, o que vai atrair muita gente, porque pelo menos o cara vai ter passagem de graça e mais, não vai precisar ficar na dependência de nenhum fazendeiro. E
Com o final do Império e o início da República, o Estado de São Paulo, por ser o estado mais rico do país, vai começar a financiar a passagem desses imigrantes. Então, em grande parte, essa onda imigratória que vai começar a se fazer no Brasil a partir de 1870, principalmente a partir de 1880, e que vai durar até mais ou menos 1930, com a entrada no Brasil de mais de 5 milhões de imigrantes, grande parte deles italianos, portugueses, espanhóis, alemães e, a partir de 1908, os japoneses. Uma boa parte dessa imigração vai ser concentrada para o Rio de Janeiro e principalmente para São Paulo e é atraída com essa imigração subsidiada. Agora a questão é, por que a entrada desses imigrantes? O fenômeno imigratório ele é provocado obrigatoriamente por dois fatores. Fator de repulsão e fator de atração. O que são os fatores de repulsão? São as agruras que as pessoas passavam em seus próprios países. A falta de emprego, a falta de perspectiva. O que nós temos na Europa? Um aumento populacional. Em alguns países, como Itália, como Espanha, como Portugal, que eram países mais pobres, o desenvolvimento econômico, principalmente em Portugal e Espanha, não conseguia proporcionar emprego para todos, então cai fora, imigra. Outros países, como a França, como a Alemanha, tira a França não teve uma imigração tão forte, mas a Alemanha, a Inglaterra, devido ao crescimento industrial, a indústria vai suplantando mão de obra, isso faz com que também haja necessidade de saídas, de migração. A maior parte dos imigrantes que cruzou o Atlântico, da Europa até o continente americano, foi para os Estados Unidos. Depois o Canadá. O terceiro colocado é a Argentina. E o quarto vem o Brasil, que recebeu grandes quantidades de imigrantes, principalmente italianos e portugueses. Bom, essa imigração para o Brasil, ela não foi... Então, os fatores de repulsão são os problemas da Europa, as situações econômicas, etc. E quais são os fatores de atração? O que atrai essa gente aqui? A perspectiva de conseguir terras, a perspectiva de conseguir, de conseguir enriquecer na América, de fazer a América. Lógico que esses sonhos foram frustrados com as realidades sociais, econômicas brasileiras, por exemplo, a dificuldade de obtenção de terra, devido à lei de terras, que eu já falei dela aqui. Para você ser proprietário, você precisa pagar. Só que os imigrantes não tinham dinheiro, então tinham que trabalhar nas fazendas de café e ganhavam pouco, se endividavam, etc, etc, etc. E o que acontece? Quais são os interesses do governo brasileiro em atrair imigrantes? Primeiro, é a questão da substituição da mão de obra escrava, isso é fato. Tá? A escravidão está com os dias contados, então precisamos ter a substituição. Os escravos vão sair dos cafezais, tem que entrar o imigrante. Tudo bem. Só que isso não é o único fator. Se fosse assim, nós poderíamos manter os próprios escravos que já estavam trabalhando nos cafezais e pagaríamos um salário para eles. Não foi o que aconteceu. Em 1886, o Ceará enfrentou uma das piores secas da sua história. Uma seca tão forte, que o imperador Dom Pedro II mandou comprar camelos do Saara para levar para o Ceará, porque as mulas não estavam aguentando o calor e a seca. Havia cearenses que precisavam de emprego, mas não vieram para São Paulo. Então não é uma falta de mão de obra aqui. Mão de obra tem. Você tem os escravos, os ex-escravos, e você tem essa população, que eu já falei aqui, que é essa população mestiça, essa população socialmente marginalizada e despossuída, que era vista como uma população que era um obstáculo para o progresso. Que era vista como um obstáculo para o progresso. Nesse século XIX, teorias raciais, de ideia de hierarquia racial, começam a ganhar muita força no pensamento científico. E isso contagia as elites. A ideia de que os brancos europeus eram superiores racialmente em relação aos negros africanos, em relação aos asiáticos, em relação aos indígenas. Lógico que quem diz esses discursos são os próprios europeus. E a Europa, por ser um centro importante de produção científica, de produção cultural, acaba influenciando as nossas elites. Boa parte do objetivo de trazer imigração europeia para o Brasil não era apenas a substituição da mão de obra, e sim o embranquecimento.
Acreditava-se que com a vinda de imigrantes europeus haveria a diluição. É este termo que aparece na documentação da época. A diluição do elemento negro e do elemento indígena da sociedade brasileira. O branco ia chegar, iam vir em grande quantidade e a população ia ficar branca e, segundo as nossas elites, racialmente superior e mais apta a lidar com o progresso que é inerente, que é inevitável para as sociedades humanas. O século XIX acredita muito nisso. O progresso, o desenvolvimento, a ferrovia, a civilização é algo inerente. Todos os povos vão ter que uma hora lidar com a civilização. É inevitável. Alguns conseguem se adaptar, outros serão dominados. Então esse discurso é tão forte que isso acaba estando ligado também à noção de embranquecimento, a noção de tentar mudar essa sociedade brasileira, a noção de tentar mudar esse povo que é tido como um obstáculo perante essas elites para o progresso do país. Tudo bem? Até o nosso próximo vídeo.